Alternadamente, a cada 2 anos, os Jogos de Inverno e de Verão apresentam os melhores atletas do mundo, competindo em esportes famosos como atletismo, basquete, ginástica e salto triplo. Os atletas vêm de várias nações, formando uma grande festa esportiva com toda a sua diversidade. Todos os atletas que estão lá fazem juramento olímpico, prometendo cumprir os mais altos ideais dos esportistas. E também, todos colocam em jogo os seus anos de treinamento para o teste mais importante em uma competição acirrada. Para ser um cristão, não é necessário adquirir certas habilidades ou disciplinas, como mergulho ou como defender uma bola. É um modo de vida, um relacionamento vital com Deus Todo-Poderoso. Um relacionamento que tem início quando uma pessoa se torna nova criatura e recebe pela fé a Jesus Cristo como seu Senhor. Porém, da mesma forma que os atletas olímpicos, assim também os cristãos são chamados a treinar, fazer sacrifícios e aceitar certas disciplinas, com o propósito de dar o máximo para o Senhor. Estudo bíblico, oração, adoração, serviço e mordomia. Assim como os aros interligados da bandeira olímpica, estas 5 práticas promovem os ideais que se aplicam a todos os cristãos de todos os povos e nações. Da mesma forma que os atletas trabalham duro para conseguir os melhores resultados, a nossa diligência em prestar atenção nestes aspectos da vida cristã nos ajudarão a sermos mais firmes e eficazes em nosso serviço para o Senhor. Prepare-se para a corrida. Esteja pronto para viver as 5 coisas que todo cristão precisa para crescer. Graça e paz, igreja. Amém? Bom dia a todos. Rapaz, com a vinheta dessa dá vontade de chegar no pique aqui, né? Fazer uma corridinha de lá para cá. Mas a vontade passa rápido também. Passou. Irmãos, hoje nós vamos dar continuidade à nossa série 5 coisas que todo cristão precisa para crescer. E vocês lembram dos primeiros temas? Viram aí no vídeo também, né? Primeiro foi estudo bíblico, depois oração, e hoje nós vamos refletir sobre adoração. Abra sua Bíblia em João, capítulo de número 4. Nós vamos ler do verso 20 até o 24. João, capítulo 4, verso 20 a 24. Amém? Diz assim o texto: Nossos pais adoravam sobre este monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus respondeu: Mulher, acredite no que digo. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Abaixe a sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Paizinho amado, Deus querido, obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado, ó Pai, por mais uma vez estarmos aqui reunidos como igreja. Ó Deus, louvado seja o teu nome, por esse tempo tão precioso de comunhão com os nossos irmãos, de comunhão com o Senhor.
Obrigado por tudo o que o Senhor promoveu até aqui e pela oportunidade de nos entregar em adoração, nas canções, nas orações, ó Pai. E queremos agora adorar o Senhor com a nossa atenção, ó Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor receba a nossa atenção como culto ao Senhor. Fala conosco, é o pedido que nós fazemos. Ó Deus, me ajuda, Senhor, a comunicar a Tua mensagem. Assim eu oro com os meus irmãos no poderoso nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, nós vamos hoje falar sobre esse tema que é muito vasto, porque a adoração não diz respeito tão somente aos momentos em que estamos em culto, por exemplo, né? A adoração é um estilo de vida. Nós adoramos ao Senhor a todo momento. Por isso que Paulo escreve lá em 1 Coríntios 10, 31, quer comais, quer bebais, quer façais quaisquer coisas, façam tudo para a glória de Deus, né? Então, tudo que nós fazemos é para adorar o nosso Deus, é para agradar o nosso Deus. E a palavra do Senhor nos diz que nós fomos feitos para o louvor da glória de Deus. O tema é muito vasto e nós vamos nos deter nessa manhã na adoração comunitária. A adoração que nós prestamos ao Senhor nos cultos, reunidos como igreja. E nesse texto que nós acabamos de ler, Jesus está no encontro com uma mulher. Ele estava junto ao poço e aquela mulher chega. Jesus tinha ficado ali junto ao poço de Sicar e aquela mulher samaritana chega para pegar água. Era meio-dia e Jesus tem uma conversa com aquela mulher. E nós lemos aqui o trecho em que Jesus está falando sobre adoração. Esse vai ser o nosso texto base para essa mensagem. Fica com o texto aberto, nós vamos voltar a ele. Mas eu quero que, para que a gente fale sobre oração, em primeiro lugar, a gente pense em quem nós adoramos. Quem nós adoramos? Nós adoramos a Deus. Mas não basta uma resposta simples. A gente precisa, de fato, entender quem é Deus. Porque se a gente tem uma noção boa de quem é Deus, se a gente tem um entendimento correto de quem é Deus, isso vai mudar a forma que nós prestamos a nossa adoração. Se nós temos um entendimento correto de quem é Deus, vai mudar a forma como nós nos preparamos para adorar. E a palavra do Senhor nos traz alguns versos, né, vários versos a respeito de quem é Deus. Eu separei 3, não está no slide, mas eu quero ler para os irmãos. Jeremias 32, 17, o profeta diz: Ah, soberano Senhor, Tu fizeste os céus e a terra, pelo Teu grande poder e pelo Teu braço, e por Teu braço estendido. Nada é difícil demais para Ti. Amém? Deus é o Criador e sustentador de todas as coisas. Lá em Salmos 147, 5, o salmista escreve: Grande é o nosso soberano e tremendo é o seu poder. É impossível medir o seu entendimento. Ele é grandioso, o seu entendimento é incomparável. E o Êxodo capítulo 15, verso 11, diz: Quem entre os deuses é semelhante a Ti, Senhor? Quem é semelhante a Ti? Majestoso em santidade, terrível em feitos gloriosos, autor de maravilhas. Nosso Deus é inigualável. A gente precisa ter o entendimento correto a respeito de quem é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus, é o Deus a quem nós prestamos adoração. É o Deus grande, incomparável em dignidade, é um Deus incomparável em santidade, é o Deus que faz grandes coisas, é o Deus que tem toda a sabedoria. Esse é o Deus que nós adoramos. E não basta que você tenha um entendimento intelectual, porque a gente tem, muitas vezes, o entendimento intelectual, não é verdade? A gente responde quem é Deus.
Por exemplo, a resposta de concílio: quem é Deus? Deus é Espírito perfeitamente bom, que em santo amor cria e sustenta todas as coisas. E nós damos outras respostas tantas que são intelectuais, mas nós precisamos, para além de um entendimento intelectual, nós precisamos ser preenchidos por essa verdade de quem Deus é. Nós precisamos ser tomados por uma consciência espiritual de quem é Deus. Assim a gente vai conseguir adorar a Deus de verdade. Irmãos, eu quero falar um pouco sobre como a gente adora a Deus de uma maneira genuína. O texto que nós lemos, nesse texto, Jesus diz o seguinte, no verso 23. Mas a hora está chegando, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai. Então, quando Jesus diz que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, Ele está dizendo que existe uma adoração que é genuína e uma adoração que é cênica, uma adoração que é de aparência, uma adoração que é falsa. Porque se existem os verdadeiros adoradores, é porque também existem os falsos adoradores. Aqueles que não estão adorando verdadeiramente. E como que a gente pode adorar a Deus verdadeiramente, de forma genuína? Em primeiro lugar, temos que adorar em espírito. É preciso adorar em espírito. Adorar em espírito. Essa é a primeira característica do adorador, que é o verdadeiro adorador. Eu quero colocar também um pequeno texto, um pequeno trecho do livro que serve de base para a nossa série, para a gente entender um pouco melhor sobre o que é adorar em espírito. E esse trecho diz assim, eu separei também no slide, e o trecho é o seguinte: a mulher, aquela samaritana com quem Jesus tem um diálogo, estava preocupada com o local de adoração, mas Jesus lhe disse que Deus é onipresente. Quando Jesus fala para aquela mulher, Deus é espírito, o que Jesus estava comunicando para ela? Deus é espírito, Deus está em todos os lugares, Ele é onipresente. E, portanto, nós podemos adorá-lo em qualquer lugar. O problema que Jesus estava relatando é que muitas vezes as pessoas se apresentam para adorá-lo fisicamente, mas não estão o adorando espiritualmente. Um verdadeiro adorador não apenas se apresenta para adorar fisicamente, não está só de corpo presente, mas ele está espiritualmente diante de Deus. Então quer dizer que quando nós nos reunimos para adorar, estamos hoje mantendo o nosso foco na adoração comunitária. Quando nós estamos aqui no culto para adorar, muitas vezes é possível que estejamos aqui de corpo presente, mas a mente está em outro lugar. Os meus afetos não estão conectados aqui com o meu Deus. Eu estou preocupado com muitos afazeres, tantas coisas. E quando a gente adora espiritualmente, o nosso coração precisa estar engajado. O nosso ser precisa estar totalmente comprometido com a adoração. O nosso foco precisa estar bem direcionado. Porque senão, a gente fisicamente está, mas espiritualmente não está. E importa que o verdadeiro adorador, que a verdadeira adoradora, adore em espírito. Meus irmãos, nós precisamos nos aplicar
para adorar espiritualmente. Caso contrário, a gente está adorando em aparência, está prestando uma adoração cênica. Muitas vezes pode até parecer que está adorando, mas não necessariamente. É uma adoração em espírito. O que você faz para que você de fato esteja presente? Para que de fato espiritualmente você esteja engajado? Para que sua adoração esteja em espírito? Uma coisa que você deve fazer, por exemplo, quando seus pensamentos tentarem te tirar da adoração, traz eles de volta. Obriga os seus pensamentos a se focarem naquilo que é necessário. Muitas vezes você vem para cá e aquele sono vai batendo, e a gente sabe que o sono bate, né? Eu que há pouco tempo atrás estava pastoreando a missão da Memorial, que é uma igreja menor, você vê todo mundo, aí você vê aquele que está dando uma cochilada, que está pescando. Então, meu irmão, você precisa fazer alguma coisa. Se o sono bateu, eu vou lavar o meu rosto, eu vou dar uma despertada, mas eu vou ficar aqui. Eu não quero estar só de corpo presente, eu quero estar com meu coração comprometido, eu quero estar espiritualmente engajado nessa reunião, neste momento, nessa comunhão com Deus, nessa comunhão com os meus irmãos. Muitas vezes a gente, até de maneira deliberada, está reunido em adoração, mas fazendo outras coisas, preso em distrações. Quantas vezes nós estamos distraídos no celular, preocupados com o resultado do jogo, ou na rede social, e a gente não está prestando uma verdadeira adoração. Eu sou santista, então não tenho mais esse problema, que o Santos está na Série B, né? Não joga mais domingo. Então eu não fico preocupado com o resultado do jogo, pastor. E o Santos está feio lá, perdendo pra caramba. Enfim, mas você não pode estar aqui e não estar aqui ao mesmo tempo. Você precisa estar aqui, estando aqui, em espírito, com o coração engajado, com o teu ser comprometido na adoração. Eu tinha, na verdade, né, um professor, eu não sei quantos de vocês sabem, mas eu cursei um tempo de engenharia elétrica, né, eu tranquei, mas na engenharia elétrica, lá na UFMS, eu tinha um professor, que ele era colombiano até, era um professor de sinais digitais e tinha outras disciplinas mais que eu não vou lembrar o nome. Tem uns nomes engraçados, né, nas disciplinas de faculdade. É uns nomes complicados. Quando você vai ver, era uma coisa mais simples. Poderiam dar um nome mais simples para aquilo, né? Mas eles floreiam bastante. Enfim, mas esse professor, ele dizia que quando ele estava no tempo dele de estudar, tinha momentos em que, por ele ter de trabalhar e estudar, e ele queria muito ir bem e se aplicar naquilo, ele não podia ficar na aula, mas sem conseguir absorver o conteúdo da aula, e ele disse que muitas vezes ele estava muito cansado na aula e não tinha jeito, o sono estava vencendo, e ele tomou uma decisão. Ele ficou de pé e pegou o caderno no braço e começou a assistir a aula de pé. E ainda assim, para ficar mais desperto, começou a andar no fundo da sala, e o professor perguntou: o que você está fazendo de pé? Ele falou: professor, eu não posso dormir. Eu preciso desse conteúdo, eu preciso absorver esse conteúdo, é importante para mim, eu preciso ir bem, para mim isso é muito necessário, então eu preciso fazer o que for possível para não perder nada do que está sendo transmitido nessa aula. Quantas vezes a gente está num culto e a gente não está nem aí para o que está acontecendo? A gente está aqui, mas não está aqui. Isso precisa ser mais importante para nós. Em primeiro lugar, porque o nosso Deus
É esse Deus que a gente começou falando de quem Ele é. É aquele que te redimiu. É aquele que te tirou do caminho da condenação. Você estava indo a passos largos para o inferno. Você acha que Ele não merece uma adoração verdadeira? Como Paulo diz, Ele te transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Esse é o Deus a quem você adora. Ele merece ser adorado. Em segundo lugar, é preciso adorar em verdade. Adorar em verdade. Adorar em verdade, essa é a segunda característica do verdadeiro adorador. Ele adora em verdade. O que é adoração em verdade? É uma adoração informada. É uma adoração com entendimento. Eu sei o que eu estou fazendo, por que eu estou fazendo, para quem eu estou fazendo. Essa é uma adoração em verdade. É uma adoração em que eu estou compreendendo o ato de adorar. Essa é a adoração em verdade. E a adoração em verdade é adoração alicerçada na verdade. É adoração alicerçada na palavra da verdade. Então, tudo que eu faço quando eu adoro precisa estar alicerçado na palavra da verdade. Tudo que eu faço quando eu adoro precisa estar alicerçado na verdade. O que eu canto quando eu adoro, eu preciso que o meu cantar esteja alicerçado na verdade. A minha oração precisa estar alicerçada na verdade. Como eu me porto quando eu adoro, como eu me comporto quando eu adoro, tudo isso precisa estar alicerçado na palavra da verdade. Se não tem respaldo bíblico, a adoração não está sendo feita em verdade. Isso é adoração em verdade. Você sabe o que você está fazendo, por que está fazendo, para quem está fazendo, e tudo é alicerçado na palavra da verdade. Tem uma outra frase que eu quero trazer para os irmãos, fechando esse assunto sobre adorar em espírito e em verdade. Essa frase é do livro também, diz assim: Deus quer que as pessoas o adorem de coração e com a mente que conhece quem Ele é, pela sua palavra. Isso é adoração em verdade. Deus quer que as pessoas o adorem de coração, isso é essa adoração em espírito e com a mente que conhece quem Ele é, pela sua palavra. A adoração que honra a Deus deve ser em espírito e em verdade. Amém? Queridos, para a gente caminhar para o final, eu quero falar sobre o preparo. O preparo para cultuar. Já que estamos falando da adoração comunitária, da adoração que nós prestamos quando nos reunimos como igreja, qual é esse preparo para a gente vir cultuar? A gente consegue conceber, admitir o preparo para tudo que a gente considera importante, né? A gente se prepara para uma prova, a gente se prepara para uma entrevista de emprego, a gente se prepara para uma reunião no trabalho, a gente se prepara para uma apresentação, a gente se prepara para pregar, por exemplo, para dar uma aula, a gente se prepara para tocar, a gente se prepara para fazer um monte de coisa, a gente se prepara para ter uma conversa difícil, por exemplo. Quando eu quero conversar sobre algo sério com a minha esposa, eu tenho que me preparar. E ainda assim, chega na hora, foge tudo da cabeça, pastor. Né? Rapaz, não importa quanto a gente se prepara, né? Parece que a gente nunca vai estar com a razão mesmo, né?
E para tudo que a gente considera importante, a gente precisa se preparar. E é importante que a gente se prepare para cultuar também. Como você tem se preparado para cultuar? Pensa só no domingo. É lógico que a gente tem que se preparar o tempo todo, né? A semana inteira. Buscando expressar o fruto do Espírito e todas as características do fruto do Espírito no nosso dia a dia. A gente precisa se preparar se apartando do pecado, confessando os nossos pecados, pedindo perdão a Deus, vivendo constantemente para agradar a Ele. Isso a gente vai fazer constantemente. Mas para um pouquinho e pensa só no seu domingo. Como é que tem sido? Você fica o seu domingo na frente da TV, assistindo os programas de auditório. É assim que você se prepara? Você passa o tempo todo no celular, é assim que você se prepara para adorar? Fica ali só ligado no futebol e caçando os jogos para ver? Como que a gente tem se preparado para adorar? Eu fui criado na igreja. Antigamente eu via bem mais pessoas chegarem cedo para orar, para se prepararem para o culto. As pessoas chegavam mais cedo, às vezes 1 hora mais cedo, até mais. E como a minha família sempre esteve atuando, servindo na igreja, a gente chegava cedo e a gente via as pessoas que iam para se preparar para cultuar. Hoje é tão raro. Como tem sido o teu preparo? Separe um tempo do teu domingo para orar. Separe um tempo para você meditar na palavra do Senhor. Eu tomei uma decisão já faz alguns anos. No domingo, eu só uso o celular para me comunicar, para responder alguma coisa que é necessário, porque o ministério não permite que você fique incomunicável no domingo, né? Mas eu não acesso rede social, eu não acesso notícia. No domingo, o meu celular não vai ser uma distração para que eu não me prepare para o momento de adoração. Sabe uma outra coisa que você pode fazer para se preparar para adorar? Descansa um pouco nesse domingo, né? Descansa um pouco, porque você vem aqui caindo de sono. Vai dormir um pouquinho. É uma forma de se preparar para adorar também. Você chegar aqui no gás, na disposição. É importante você se preparar para adorar. A palavra do Senhor, em vários momentos, Deus ele fala sobre isso, para o povo dele se preparar, que ele ia se mostrar de uma forma especial para aquelas pessoas. A gente tem, por exemplo, no momento em que Deus estava prestes a entregar os 10 mandamentos ao seu povo, lá em Êxodo 19, 10 e 11, diz assim: disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e santifica-os hoje, prepara o povo, e amanhã também, e lavem eles as suas roupas, e estejam prontos para o terceiro dia, porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo, sobre o monte Sinai. Deus estava falando: prepara o povo, porque eu vou me apresentar de uma forma especial para eles. Lá, quando o povo estava prestes a atravessar o Rio Jordão e entrar na terra prometida, lá em Josué, capítulo 3, verso 5, disse Josué ao povo, instruído pelo Senhor: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. A gente vê no Novo Testamento, os primeiros cristãos, eles tinham uma vida de preparação. Quando a gente vê Atos capítulo 2, versos 42 a 47, eles tinham uma vida de preparação para adorar a Deus. Eles estavam constantemente orando, constantemente meditando na palavra. Eles estavam vivendo uma vida de preparação para adorarem.
E nós precisamos valorizar também a preparação. Como nós temos nos preparado para uma vida de adoração e também para esses momentos de adoração comunitária, quando nós nos reunimos como igreja. Muitas vezes você vem aqui e sai falando, o culto hoje não foi bom. Em primeiro lugar, o culto não é para você, então não importa se você não achou bom, tem que ser Deus achando bom. Mas muitas vezes também essa sensação de que hoje o culto não foi bom é porque o seu coração não estava preparado para adorar. Você não se preparou para ter uma comunhão forte com Deus. E não depende tanto da banda que está tocando, do pastor que está pregando, depende muito mais da sua preparação. Para que você tenha uma conexão forte com o Senhor. Tem gente que fala, puxa vida, o louvor parece que agora que o negócio estava ficando bom, que estava ficando gostoso, o louvor acabou. Muitas vezes isso também é porque você não veio se preparando. Porque quando você vem preparado para adorar, basta o ministro de louvor ou o dirigente do culto chegar aqui e falar, graça e paz, você já está tinindo. Se você tiver a cultura da preparação para o culto. Então é importante se preparar. Para concluir, de tudo que você me ouviu falar hoje, 4 coisas eu quero que você guarde. Eu deixei também aí no último slide, no penúltimo slide, na verdade. As 4 coisas que eu quero que vocês lembrem. Existem verdadeiros adoradores e adoradores na aparência. A adoração precisa ser em espírito, com o coração completamente engajado. A adoração precisa ser em verdade, cheia de entendimento e alicerçada na palavra. E o preparo para a adoração faz toda a diferença. Amém? Guarda isso no seu coração. Fique em pé, nós vamos orar. Baixe a sua cabeça, feche seus olhos. Paizinho querido, Deus amado, a gente precisa, Deus, aprender a adorar do jeito certo, porque isso é um dos fatores que faz o cristão crescer. A gente está estudando, refletindo sobre coisas que nos fazem crescer na nossa jornada de fé. E o Senhor tem como vontade que nós cresçamos. O Senhor não nos quer constantemente bebês espirituais, crianças espirituais, imaturos espirituais. O Senhor nos quer crescendo espiritualmente, crescendo na jornada de fé. Ó Pai, então que a gente coloque em prática cada uma das lições que nós temos ouvido aqui, refletido aqui, ó Pai. Ó Deus, faz-nos ser pessoas que realmente investem tempo em estudo bíblico, em conhecimento da Tua Palavra, em oração, ó Pai. Faz-nos ser pessoas também, ó Deus, inclinadas para adorar, mas adorar de uma forma realmente genuína, adorar em espírito, adorar em verdade, nos preparar para a adoração, ó Deus. Nos preparar para uma vida de adoração e também para esses momentos, ó Pai, de adoração comunitária, Pai, que a gente esteja em constante preparação, em nome de Jesus, ó Pai, perdoa-nos pelas nossas falhas, perdoa-nos por muitas vezes nós não levarmos o culto a sério, perdoa-nos por muitas vezes a gente não levar a preparação a sério, perdoa-nos, ó Pai, por muitas vezes a gente ter um entendimento intelectual a respeito de quem Tu és, da Tua obra, do que o Senhor fez em nós, fez por nós, ó Pai. A gente muitas vezes tem esse entendimento intelectual, mas nos falta sermos preenchidos por essa verdade. Nos perdoa, Deus. Precisamos ser encharcados por essa verdade. Precisamos ser esses verdadeiros adoradores a quem o nosso Deus procura. Em nome de Jesus.
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém e amém.